Jefferson County 911. Yes, I am a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. He gets shot out a window. Okay, has anybody been injured, ma'am? Yes. Okay. Yes, and the school is in a panic, and I'm in the library. I've got students down under the table, kids. Heads under the table. I saw a student outside. I was in hall duty. Oh, dear God. Okay, I was on hall duty. I saw a gun. I said, what's going on out there? And he turned the gun straight at us and shot. And my God, the window went out. And the kid standing there with me, I think he got hit. We've got help on the way, ma'am. Okay. Okay. Oh, God. Stay in the line with me. Oh, God. He's shooting in the library right now. He's firing shots from the library. Firing shots in the library. Our way, do we need to leave? Okay, hold on here. Bridget, tell somebody inside the cafeteria. I'm going to have to try and get out here and call you back. Okay. Call them before trying to find out where I'm supposed to go and put me on hold for a minute. Hi, it's Wendy at CNN still. Oh, hi, Wendy. We're just taking names and numbers right now for the press. Okay. Get back to you? Okay, because Fox has somebody on now. Huh? Fox has somebody from your office. I know. We've talked to a whole bunch of people, and it's just, you can only do so many because we've got so many more calls coming in. I got to get to my daughter at Columbine. I've been trying for an hour. I can't get anywhere near there. I got to get no information. Sir? Okay, calm down, okay? Well, I think we're entitled to information on where our children are. We have a lot of units out there right now. Tell me I can't get anywhere near it. I want to find out how to get in touch with my daughter. How do I get information on my daughter? Bom, boa noite a todos. Quero dizer assim, da alegria de estar aqui e trabalhar então um pouquinho essas ideias, trabalhando dentro de pensar a questão do medo e políticas ancorados na ideia da memória e do desejo, né? Já que estão trabalhando um pouco essa questão numa visão de subjetividade. Eu trouxe um texto, né, coisa de professor, assim, que me amparará, já que a gente não está acostumado muito com a coisa de palco. Mas o que me levou a trabalhar o medo, né, na contemporaneidade foi um pouco entender a colossal demanda por pena, lei e ordem, no que eu chamo de torturante contemporaneidade, né? Então, isso me levou a trabalhar um pouco a história dos medos cariocas. A minha hipótese central, quando eu comecei a trabalhar historicamente, eu tenho uma formação em história também, era de que a hegemonia conservadora no Brasil sempre trabalhou a difusão do medo como mecanismo indutor e justificador de políticas autoritárias de controle social. Esse filme, O Tiros em Columbine, inclusive, ele trabalha isso, né? O medo, quer dizer, mostrando quem tem medo. Tem uma hora que tem um desenho animado, que é até aquele do South Park, onde ele mostra, né, a colonização, o extermínio dos índios, né, trazendo os africanos, e sempre os colonizadores, aqueles que mais violência perpetraram, sempre os que estavam com mais medo. Então, é um pouco eu trabalho como o medo tornou-se um fator de tomadas de posição estratégicas, seja no campo econômico, político ou social. E eu quero dizer que, historicamente, esse medo vem sendo trabalhado desde a colonização da América, na incorporação do modelo colonial escravista e na formação de uma república que incorpora, excluindo, com forte viés autoritário. Na história do Brasil, você tem lapsos democráticos, né? E, de uma certa forma, a democracia também está doendo, né? Está fazendo parte dessa torturante contemporaneidade. Então, a ideia que eu tive foi me lançar ao Rio de Janeiro do século XIX, para entender, né, do que os cariocas tinham medo, né, estudando uma conjuntura muito especial, que era a conjuntura pós-independência. Por que essa conjuntura é especial? Porque entre a década de 30 e a de 50 do século XIX, o Brasil era sacudido por rebeliões, né, do Oiapoque ao Chuí, dos farrapos, a cabanagem. E eu trabalhei aquilo, essas inúmeras rebeliões, motins, movimentos, que buscavam um protagonismo, né, do novo ator político, o povo brasileiro. Em 1822, o Brasil vira um país independente, e é lógico que as lutas liberais produziam um novo protagonismo, que seria o povo brasileiro, né? A ideia de uma nação independente é um povo soberano sobre um território. E aí eu mostro como os medos daquele momento, os discursos do medo, se apresentaram ali
como baluartes contra os desejos de igualdade, liberdade e fraternidade e de uma visão do povo brasileiro sempre como um povo indesejável, mestiço e principalmente portador do caos e da desordem, né? Os discursos do medo no século XIX sempre trabalhavam aquelas rebeliões não politicamente como um povo buscando a soberania do seu território, né? Um protagonismo político a partir da ideia de independência. E aí eu mostro como o positivismo depois do século XX daria conta depois de transformar esse medo do povo brasileiro em discurso científico. E aí eu trabalho como o positivismo acabou virando, né, que era um ideário republicano, procurando a ideia de uma república laica, mas como o positivismo acabou virando o grande deslegitimador da ideia de igualdade construída durante a Revolução Francesa. Então, de uma certa forma, o positivismo vem depois do século XIX, lá na virada do XIX para o XX, demonstrando, o social-darwinismo principalmente, que a desigualdade era científica. Então, de uma certa forma, ele deslegitima, e o peso disso no Brasil é muito grande. Então, descortinar o medo, revelar o que ele esconde, né, o que tem por trás do medo, parecia para mim uma tarefa importante para entendermos os medos de hoje. E eu me concentrei na ambiência da Corte do Rio de Janeiro e sua reação a uma rebelião escrava muito linda e pouco lida na época, pouco conhecida no Brasil até hoje, que foi a revolta dos malês na Bahia. Foi uma revolução em 1835, uma rebelião que foi dizimada muito rapidamente, mas que produziu um medo muito grande em todo o Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, o medo da rebelião escrava. E aquela era uma rebelião organizada, que tinha como alvo, eram alvos militares, não eram alvos civis. Então me interessava estudar os medos que as pessoas tiveram a partir da repercussão também na imprensa da revolta dos malês e também da belíssima revolução no Haiti, que produziu em todo o Brasil, em todo o continente americano, o medo do que se chamava do haitianismo, porque a Revolução Francesa, o Haiti era uma colônia francesa, ela paga até hoje o preço daquela bela revolução. Tem um livro lindo de um cubano chamado Alejo Carpentier, que já morreu, que se chama No Reino desse Mundo, que conta um pouco essa revolução mágica, pouco conhecida entre nós, que eram os escravos haitianos, levando até as últimas consequências as ideias de igualdade, liberdade e fraternidade na colônia. Tem um grande criminólogo italiano chamado Massimo Pavarini que me ensinou uma coisa que eu acho que é uma grande lição que eu dou, principalmente em cursos de criminologia, é sempre a primeira coisa que eu falo. Ele diz o seguinte, que para a gente entender o objeto da questão criminal, para a gente estar pensando em políticas de segurança pública, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual é a demanda por ordem nas formações socioeconômicas. Por isso, eu queria entender o medo do 19, pensando qual seria a demanda por ordem numa sociedade escravocrata, porque o medo vem dessa demanda. E o mais impressionante, no mergulho que eu fiz nos arquivos do século XIX do Rio de Janeiro, é a constatação de que as rebeliões escravas eram lidas como fatos criminais e não políticos. Tem até um livro muito bonito do João José Reis, um historiador baiano, que se chama Rebelião Escrava na Bahia, onde ele mostra como os advogados das lideranças malês foram quase linchados. Aquilo era lido como um atentado à ordem escravocrata. Ninguém lia aquela rebelião como uma coisa legítima, né, justa, contra a escravidão, contra a ordem escravidão. E tem um historiador chamado Flávio Gomes, que ele aponta a contradição entre o medo que as autoridades e fazendeiros sentiam e a certeza da impossibilidade concreta de uma insurreição negra em grande escala. É interessante observar também que no debate sobre as consequências e medidas a serem tomadas diante da perspectiva de uma grande rebelião escrava, porque então as políticas de segurança pública, a partir do medo da rebelião escrava, vão, né, ecoar esses medos, né?
E é impressionante como não aparece, naqueles medos e nas políticas de segurança que aparecem depois, qualquer concessão ou demanda por mudanças naquela sociedade violentamente hierarquizada. Então eu vou pegar o tempo todo trechos pedindo mais polícia, dizendo magotes de negros na esquina, inclusive um trecho que eu pego de um jornal do Rio de Janeiro chamado Pão de Açúcar, onde o editorial diz que precisamos de ter uma polícia que a nós inspire confiança e aos escravos infunda terror. Eu digo que isso é um pouco a matriz, né, histórica do trabalho das nossas polícias, é inspirar confiança nas elites e terror nas comunidades pobres. Então, a sociedade imperial nem sequer se questionava sobre a instituição da escravidão. E sempre tinham as denúncias de uma articulação internacional envolvendo malês, haitianos e abolicionistas ingleses, que tratavam de delimitar sempre para fora da sociedade imperial as causas das sublevações. Sempre era alguém que trazia de fora novas ideias, ou haitianos e tal. Então, delimitar o inimigo como alguém de fora, né, a constituição desse grande outro, e tratar de estabelecer estratégias de controle duríssimas foram as medidas tomadas. Questionar a escravidão, jamais. Então, essas medidas de políticas de segurança pública produzidas a partir desse medo, por essa demanda por ordem da sociedade escravista, produziram medidas de esquadrinhamento dos focos possíveis de rebelião, de mapeamento e controle sobre a movimentação dos negros na cidade, que nos remete um pouco àquele grande medo que o Foucault trata na História da Loucura, né, no século XVIII na Europa. E o Foucault diz uma coisa que eu quero trazer aqui, marcar um pouquinho, que ele diz o seguinte: com as políticas de internamento, quando você interna, né, quando você produz uma apartação, um internamento, o mal que se tinha tentado excluir com o internamento reaparece para maior espanto do público sob um aspecto fantástico. E é no terreno desse fantástico que a loucura se propagaria na reativação imaginária. O Foucault diz que as políticas violentas de internação despertaram essas fantasias do imaginário. Então ele tem uma frase que eu vou citar aqui que diz: estes são os sonhos através dos quais a moral, em cumplicidade com a medicina, tenta defender-se contra os perigos contidos, mas muito mal encerrados no internamento. Esses mesmos perigos, ao mesmo tempo, fascinam a imaginação e os desejos. A moral tenta conjurá-los, mas algo existe no homem que se obstina em sonhar vivê-los, ou pelo menos aproximar-se deles e libertar seus fantasmas, né? Eu estou querendo aqui puxar muito os nossos fantasmas presentes na nossa história, né? A gente olhar os nossos medos, encarar os nossos medos, entender os nossos medos. O Foucault dizia que o horror que agora cerca as fortalezas do internamento também exerce uma atração irresistível. Então, as políticas de internamento, elas produziram o que o Foucault chama de uma paisagem do imaginário. Então, o internamento permitia um processo de resistência desse imaginário. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito importante, é que a exclusão e o apartamento físico detonam fantasias de terror e desejo. É só a gente ver a intensa produção televisiva sobre presos, o noticiário de presos, OIS, ou então programas policiais, né, que estão trabalhando um pouco a reativação dessa internação, como as pessoas se comprazem em assistir o sofrimento das pessoas presas. Tem um programa que é sobre o corredor da morte, né? Então, o Foucault trabalha isso no século, a partir do século XVIII, no que ele chamou do grande internamento. Tem o historiador, um dos historiadores que eu mais amo e aprecio, historiador francês chamado Marc Bloch, que morreu lutando contra o nazismo, por isso produziu poucos livros, mas maravilhosos. Ele diz que a gente, para trabalhar a história, a gente tem que compreender o passado pelo presente, né? Quando a gente olha para trás, a gente está olhando a partir do presente, né? E aí, é por isso que eu vou fazer agora um deslizamento, né, de tempo histórico,
para trabalhar a análise da transação da ditadura para a democracia entre nós, né? Principalmente o período entre 1978 e 1988, fazendo um pulo histórico do século XIX para esse outro período. E aí, por quê? Porque num outro estudo que eu fiz, eu trabalho como na saída da ditadura houve um deslocamento do inimigo interno para o criminoso comum. E esse deslocamento, né, que sai do medo, do terror, da subversão, da guerrilha nas estruturas de controle social, permitiu, quer dizer, o medo do crime começa a aparecer ali nos estudos que eu fiz, nos arquivos que eu fiz, e a minha hipótese é que esse novo medo alimentou que a gente mantivesse intacta a mesma estrutura de controle social e mais investimentos na luta contra o crime. Eu quero dizer com isso que este medo do crime que começa a aparecer ali produziu vamos dizer, uma repotencialização daquelas estruturas de controle social autoritárias que a gente sonhava destruir, desconstruir, procurar outras políticas de convívio na saída da ditadura. As campanhas maciças de pânico social, essa é a minha tese, produziram um avanço sem precedentes na internalização do autoritarismo. Eu digo de uma forma, quer dizer, eu lamento isso, mas eu acho que nós hoje, quer dizer, quando eu comparo a mordida que a gente tinha na saída da ditadura, hoje a gente tem muito mais demanda de polícia, de ordem internalizada. A gente perdeu um pouco aquela mordida crítica. No Brasil, a partir do regime escravocrata, sempre se articulou historicamente um direito penal público e um direito penal privado na implantação de um sistema penal genocida, cúmplice das agências do Estado imperial, principalmente dirigido a políticas de mutilação, tortura e homicídio da população afro-brasileira. Como eu estou trabalhando a partir de uma cidade, o Rio de Janeiro, no século XIX, chegou a ser a maior cidade africana das Américas, né? A grande pergunta é como você poderia manter sob controle, pacificada, uma cidade em que a maioria da população é escrava, né? Lana Lage de Lima, uma outra historiadora, ao trabalhar a rebeldia negra, encara a violência como elemento constitutivo das formas específicas das relações de produção na escravidão moderna e também das relações pessoais íntimas. Luiz Tarley de Aragão fala da eficácia simbólica da violência como troca nas relações sociais brasileiras, né? Então nós temos que entender os medos de hoje pensando que a história do Brasil é uma história muito violenta. A história da colonização, né? Você tem em 50, 100 anos, os primeiros anos de colonização, a quantidade de civilizações indígenas, de indígenas trucidados, né? E depois a escravidão. Então, essas marcas, como diz o historiador Joel Rufino dos Santos, nós temos, né, na curta história oficial, que existia história antes da colonização, nós temos 500 anos de história e apenas 100 anos sem escravidão. Então, essas marcas estão aí nos medos de hoje, né? O disciplinamento da sociedade escravista torna-se mais difícil na segunda metade do século XIX, né? Para Sidney Chalub, ele mostra, que é um grande historiador que hoje está na Unicamp, ele mostra como a cidade do Rio de Janeiro, como se produziu um medo branco, né? Que seria o medo do temor à insurreição. Esse fantasma da insurreição que vai acontecer, e é óbvio que ela vai acontecer no século XIX, porque aquela estrutura social escravocrata, aquela ordem social rigidamente hierarquizada, era um campo fértil para rebeliões contra aquela ordem. Mas o Sidney Chalub vai estudar, né, como o disciplinamento da cidade escravocrata se torna mais difícil ainda na segunda metade do século XIX, quando o Rio de Janeiro se torna essa cidade africana. Para Chalub, essa cidade imprevisível dá medo, produz o temor da mobilização contínua e as estratégias de suspeição generalizada. Isso quer dizer que o tempo todo as populações
africanas ou afrodescendentes, os libertos, existe um controle sobre a movimentação deles na cidade, um medo dessa movimentação, que vão produzir coisas que eu acho que são permanências históricas até hoje, estratégias de suspeição generalizada. A juventude negra, carioca, brasileira, se deslocando pela cidade, ela vai ser sempre alvo de blitzes, batidas, né? Este padrão vem desse medo. E é através dessas estratégias que o medo branco engendra a cidade armadilha, com sua paranoia de defesa da propriedade, principalmente a partir da grande Revolução Negra do Haiti e da revolta dos malês. Ao lidar com os discursos médicos, juristas e da imprensa do século XIX, eu pude perceber os elementos que compunham isso que eu chamo a nossa torturante contemporaneidade. Estavam todos lá, né, que eu acho que estão aí até hoje. A desumanização desse grande outro construído, sempre assim botando para fora, né? São os malês, são os haitianos, são os abolicionistas ingleses, hoje o narcotráfico, o crime organizado, é sempre para fora das nossas desigualdades, para fora, né, do nosso caos social. Então estava tudo lá, a desumanização, a desqualificação jurídica dos afro-brasileiros, a constituição, isso que eu quero marcar também, das áreas de moradia negra em geografia do crime e da dissolução moral. Quer dizer, sempre você tem um olhar para essas áreas como olhares de contaminação de doenças, lascívia, desordem nas famílias, né? Suas metáforas do pântano e sua periculosidade. Né? Então, essas partes, né, as regiões escravas da cidade, ou quilombadas, sempre lidas como locus do mal, local do perigo, né? Esse fantasma, essas fantasias, né? E sempre a apartação produzindo novas, como diz Foucault, detonando estratégias de terror, mas também de desejo. E ali começava a se conjugar uma modernidade liberal, porque eu fui estudar a implantação do Brasil liberal para entender o Brasil neoliberal, com a velha e providencial truculência e brutalização dos pobres. Antes de trabalhar o medo no século XIX, eu tinha feito um outro estudo pesquisando mais de 1000 processos de jovens, de adolescentes criminalizados em torno do comércio varejista de drogas, entre 1968 e 88. Eu quis estudar, vamos dizer, a gênese desta paranoia da questão das drogas no momento em que isso começava a acontecer, né? E eu tentava desconstruir ali a imagem do traficante, entre aspas, como novo inimigo interno. Nesse meu livrinho eu começo dizendo que eu eu sempre me indignei quando eu vi, assim, noticiário de televisão, a apresentação do novo inimigo interno, sempre um menino pobre, negro, favelado, geralmente descalço, só de short, assim, apresentado como o grande inimigo, o grande portador dos nossos medos, né? Então, eu fui para 68, 88 para entender isso. E mexendo esse inimigo interno forjado pelas políticas criminais da ditadura militar e lançado para o futuro como novo grande perigo a ensejar novas brutalizações e novas truculências. Mexendo nos processos, eu fiz estatísticas, mas também trabalhei com análise de discurso. O que encontrei mesmo, quando eu peguei a história daqueles meninos que vão parar nas Funabens da vida, nas Febens da vida, daquele momento histórico, o que eu encontrei mesmo foram histórias tristes, estratégias de sobrevivência, miserabilizações enfrentadas por uma escalada bélico-policial com as feições do paradigma de segurança nacional, que está aqui até hoje, né? A maneira da gente encarar a questão criminal. E o mais impressionante para mim, eu não esperava isso, que eu dirigi todo o meu olhar naquela pesquisa para trabalhar o discurso policial, o discurso jurídico, o que mais me impressionou foi detectar, já no final do século XX, aquele velho olhar perigosista do positivismo sobre as infrações juvenis dos pobres. Todos os lapsos, metáforas, metonímias, todas as representações da juventude pobre, sempre vista, sempre lida
como suja, imoral, vadia e perigosa, formava o sistema de controle social no Brasil e hoje informam o imaginário social para as explicações da questão da violência urbana. Vamos olhar no Rio de Janeiro de hoje a proibição do baile funk, como se o funk, quer dizer, todas as fantasias, o funk é uma festa lida como imoral, perigosa, que faz apologia do crime, do tráfico. Quando você pega a capoeira no século XIX no Rio de Janeiro, ou mesmo depois na virada o samba, como esse olhar está vivo até hoje. Como no positivismo, os saberes psi, porque uma coisa que me impressionou muito, analisando os processos dos adolescentes, foram os laudos, né, produzidos. Eu imaginava que eu ia encontrar uma riqueza de material muito grande do autoritarismo no discurso policial, no discurso jurídico, e me surpreendi muito com o nosso discurso das assistentes, nosso no sentido dos psicólogos, das assistentes sociais, né? E todos os lapsos, metáforas, metonímias, né, todo esse material positivista, legitimador da desigualdade, os saberes psi foram pródigos em fornecer argumentos para a legitimação das violências penais e punitivas. Né, o meu livro se chama Difíceis Ganhos Fáceis, porque eu pego um laudo de um menino que é pego com uma pequena quantidade de drogas, e aí eu mostro assim, um menino branco de classe média, pego com uma pequena quantidade de droga, vai ser encaminhado para um atendimento em casa psicológico. Um menino jovem, negro, morador de favela, com a mesma quantidade, para ele dirige-se um estereótipo criminal. E nesse livro, eu peguei um laudo de uma psicóloga que o menino já está preso há alguns anos, então ela escreve no laudo o seguinte, pelo brilho no seu olhar, eu pude perceber como ele ainda desejava atenção, coisas que não se coadunam com a vida de um salário mínimo, guloseimas, roupa nova, garotas. Então, ainda está fascinado pelos ganhos fáceis. Então, mete no garoto aquele laudo mais 2 anos só pelo brilho no olhar. Porque ele ainda desejava todas aquelas coisas que os meus filhos desejam e desejaram. Né? Então, como né, aquele laudo psicológico olhava pelo brilho no olhar do menino, tanto que o livro se chama Difíceis Ganhos Fáceis. Né? Um dos dispositivos mais contundentes que eu acho que tem atuado nessa, vamos dizer, nessa legitimação psi, né, da violência punitiva, tem sido a metáfora pai e lei. A jogar as famílias populares sempre na etiqueta da família desestruturada. Nessa análise que eu vi, por exemplo, filhos de pais separados, mas quando era uma família pobre, a família era desestruturada. Então, sempre assim, o que essas crianças precisam é de mais limite, menos liberdade, né? E ninguém desvendou melhor essa equação do que uma psicanalista do Rio chamada Regina Neri e o Nilo Batista, que é meu querido companheiro que está aqui também, ao aprofundarem na psicanálise e no discurso penal essa simbiose pai e lei como a grande legitimadora do poder punitivo patriarcal. Que todo o discurso sobre a juventude agora, a juventude precisa de mais limite, e principalmente a juventude popular. Quando eu acho que a juventude hoje tem muito menos liberdade do que tinha em outros tempos. Quer dizer, eu acho que cada vez mais a juventude está limitada, controlada, vigiada, seja de uma certa forma dentro, né, das fortalezas, né, dos condomínios dos ricos ou dos shoppings, seja a juventude popular sempre olhada por um olhar policialesco e perigosista. Então, a transição democrática no Brasil, entre aspas, coincidiu com a constituição a nível mundial daquilo que chamamos de neoliberalismo. Acho que já está indo, já foi o neoliberalismo, né, mas foi o período, nós ainda estamos, né, eivados por essa maneira não só de gerir políticas econômicas, mas também por esse medo, por essa maneira de sentir a questão criminal.
Então, a crise de superprodução agrícola, crises cíclicas do capitalismo, produziram essa supremacia do capital financeiro sobre o capital produtivo, que desempregou milhares de trabalhadores urbanos e camponeses pobres. Quando a gente vai trabalhar a questão do medo, da violência, a gente agora está só pensando no diapasão policial, políticas de segurança, políticas de vigilância, mas como no século XIX, a questão em si não é pensada. A hegemonia do mercado, o declínio das redes coletivas de segurança nos levaram, aqui um sociólogo chamado Gilberto Felisberto Vasconcelos, denominou de capitalismo vídeo-financeiro, né? Loïc Wacquin, que é um sociólogo francês que agora está nos Estados Unidos, ele produziu uma tese sobre esse tempo, inclusive trabalhando o medo e a expansão, porque a gente estava falando do Foucault, do grande internamento do século XVIII, mas quando a gente for olhar a história da prisão na humanidade, né, ao longo da história do século XV, né, a prisão começa a surgir a partir do século XVI, mas ela se constitui mesmo no século XVIII, teve dois grandes momentos na história da humanidade onde aconteceu um grande internamento. No século XVIII, que eu citei ali, e no neoliberalismo, principalmente a partir do modelo norte-americano. E qual vai ser a tese do Loïc Wacquin? Ele pega lá, a partir dos anos 80, e a partir principalmente do governo Reagan e de Margaret Thatcher na Inglaterra, né, quer dizer, a implantação do neoliberalismo, o Loïc Wacquin demonstra estatisticamente como, primeiro, você começa a lançar um olhar patologizante sobre a proteção social. O Estado previdenciário, que produzia redes sociais de amparo aos pobres, aos desempregados, aos velhos, começa a ser lido no neoliberalismo como um parasitismo social. As pessoas são jogadas, né, à própria sorte do mercado, deu no que deu. E o Estado previdenciário, o Estado social, ele é desmontado. O Loïc Wacquin vai mostrar que aquela clientela pobre norte-americana, principalmente afro-americana, deixa de ser assistida pelo Estado previdenciário e vai aparecer no sistema penal. Então, acontece nos Estados Unidos um aumento enlouquecido de resposta punitiva àquela conflitividade social. Só para vocês terem uma ideia, esse texto é um texto recente do Loïc Wacquin. Ele mostra que os Estados Unidos hoje têm 2 milhões de presos no sistema fechado, na sua maioria afro-americanos e latino-americanos, né, dentro da coisa de impedir as migrações, que foi também uma das grandes políticas do neoliberalismo, né? As mercadorias transitam, mas os pobres no mundo, os africanos, os latino-americanos, não podem circular. Então, os Estados Unidos têm hoje 2 milhões de presos, 6 milhões e meio de jovens sob controle penal, sob medidas. Olhem esse número. E agora vem o mais chocante de todos. 55 milhões de trabalhadores fichados no sistema policial, no sistema... Então, olhem como, num lapso curto de tempo, entre a década de 80 e os anos 2000, produziu-se de novo uma maneira de olhar a questão social pelo criminal, pelo penal. No Brasil, isso também aconteceu, né? E como no positivismo, a questão criminal produziu um filtro despolitizador da conflitividade social em curso. Então, eu quero dizer que a gente trabalha da mesma, não da mesma forma, seria uma heresia, né, dizer que era a mesma coisa no período escravista. Mas eu estou querendo trazer o período escravista para dizer, bom, naquele momento, as rebeliões escravas eram lidas como problema criminal. A escravidão em si não se discutia. Então, a gente hoje discute as questões de medo, né, da violência, sempre pelo viés policial, penal, produzindo uma demanda cada vez maior por um estado de polícia, né? Então, e esse filtro despolitizador da conflitividade social em curso. A obsessão pela segurança
passa a ser o grande catalisador dos medos e das incertezas advindas daquele modelo econômico. Que aquele modelo econômico gerou incertezas muito grandes para as classes médias também. Aposentadorias, né? Pais mais velhos que você tem que amparar, filhos sem perspectiva de emprego. Então, essa desqualificação, essa despolitização do medo foi muito útil como, né, um dispositivo de controle dessa conflitividade social, dos destinos dessa conflitividade social. Nós demos, nesses últimos anos, para a conflitividade social, um destino penal. O Brasil, em 1994, tinha 110 mil presos, e ele tinha uma variação histórica pequena, né, aumentava um pouco. De repente, de 1994 a 2004, a nossa população prisional subiu, quintuplicou. Né? Hoje, só no estado de São Paulo, você já tem 140 mil, e no Brasil como um todo, você já tem quase 500 mil presos. Se você fizer uma curva estatística, vamos dizer que um marciano ou um historiador daqui a 200 anos, quando ele olhar a história do sistema prisional, ele vai ver o que aconteceu com a humanidade nesse momento histórico, o que aconteceu com os Estados Unidos, o que aconteceu no Brasil. A difusão do medo, tão importante nos tempos de Bush, esse filme, Tiros em Columbine, é todo mostrando como o período Bush era um período de propagação de medos para constituir aquela ocupação do mundo bélica, aquele paradigma que foi, vamos dizer, marcou, graças a Deus já foi também a égide do Bush. Né? Então, a difusão do medo tão importante nesses tempos e também tão importante na história do conservadorismo brasileiro, passou a fazer parte também dos grandes negócios transnacionais. É isso que eu quero dizer. Da mesma forma que o período Bush, né, tinha todo em torno dele, Dick Cheney, agora eu esqueci o nome do grande, que era ao mesmo tempo ele era o invasor do Iraque, o dono da Halliburton, que vendia armas, equipamentos, que este modelo é lucrativo. O medo tem um velho, maravilhoso professor nórdico chamado Niels Christie, que tem um livro publicado em português chamado A Indústria do Controle do Crime, onde ele mostra como isso é lucrativo. E tem uma equipe de professoras da arquitetura da UF, que tem até um site chamado Arquitetura da Violência, que eles mostram como o medo produz um lucro e uma mudança no preço do metro quadrado construído. Você tinha, nos anos 70, 80, um metro quadrado construído, que depois vai sendo agregado a cerca, a câmara, a vigilância, o muro, né? Então, isso passou a fazer parte também dos grandes negócios transnacionais. Da tecnologia dos muros para emparedar os indesejáveis, que no Rio de Janeiro é um escândalo que está acontecendo agora, as formações policiais, quer dizer, existe um grande mercado de formação policial, aos serviços de escolta, blindagem, escuta, vigilância. Nunca foi tão atual aquele paradoxo enunciado por Freud no Entre Guerras, né, no livro, naquele lindo texto dele, Mal-Estar na Civilização, entre liberdade e segurança. Profundo mal-estar na civilização. Então, nessa torturante contemporaneidade, o uso da lei, a judicialização da conflitividade social cotidiana ampliou as garras do poder punitivo e do sistema penal em todas as direções. Aumento das penas, expansão exponencial da população carcerária e das prisões, penas alternativas, justiças terapêuticas, algemas eletrônicas, detectores de armas nas escolas, sistemas de espionagem, sistemas de delação de vizinhança. E é incrível, né, como depois da ditadura nós entramos num outro modelo de autoritarismo. Então, é importante para nós aqui refazer aquela pergunta enunciada por Joel Birman, em 1999, que ele perguntava como a psicanálise pode ser obstáculo para a barbárie. Como se contrapor a esse poder destrutivo em ato, aos efeitos devastadores desse medo engarrafado? Como recuperar aquela mordida que tínhamos na saída da ditadura,
em que o excesso policial era um grande incômodo e não operação de sucesso. Eu nunca vou me esquecer quando foram mortos 19 moradores do Morro do Alemão, que aparece na capa da revista Época, um soldado vestido, na verdade ele era um policial civil, vestido como se fosse alguém no Iraque, um soldado do Iraque, e lá dentro, coitadinho, ele diz que o sonho dele era lutar no Iraque, não com os iraquianos, né, não na resistência. Então aparece aquele soldado todo paramentado para a guerra, e atrás, naquela viela pobre, aqueles corpos negros e um rio de sangue no chão. E a capa da época era Inovação na Segurança Pública. Desde Canudos, né, que essa inovação... Então, outro dia eu fui num debate também sobre essa questão da violência e passaram o filme O Assalto ao Trem Pagador. E é incrível o olhar carinhoso que tinha, e político e social, é um filme de 1962, sobre a questão criminal. Compara com Tropa de Elite, né, essa apologia do matador limpo, do matador frio, né, como é que essa cultura... Então, a produção midiática de uma aquiescência passiva, Noam Chomsky chamou, né, o que ele chama de manufatura do consentimento, produziu o que eu tenho chamado de adesão subjetiva à barbárie. Né? A operação do Alemão, depois, o secretário de Segurança foi no Canecão, a classe média brasileira, carioca toda, aplaudiu aquela ação policial, e ontem nos jornais dizia, olha, o tráfico está armado, no mesmo Morro do Alemão. Então, o que eu mostro é o seguinte, a truculência e o extermínio não fazem sentido nem pela eficiência policial, que não faria. No final da ditadura, a gente estaria dizendo, eu não quero essa eficiência. Hoje, a eficiência é a truculência em si. Matou 19, que bom. Depois vai ver quem era. Ainda tem essa lógica perversa de dizer se eram bandidos ou se não eram bandidos, né? Como se existisse uma facilitação da pena de morte, né? Então, o argentino, tem um sociólogo argentino chamado Máximo Sosso, ele analisou a maneira como a maior presença cotidiana de delitos começa a ser compreendida de uma outra forma. A insegurança urbana vira objeto de intercâmbio político, vira mercadoria política. Toda conjuntura eleitoral vai aparecer aquele que vai resolver, aquele que vai pedir mais penas, aquele que vai pedir uma... E depois aquilo desaparece no tempo. E nessa conjuntura, uma das figuras que o Máximo Sosso trabalha é a figura da vítima. Né? Então, a gente que estuda criminologia há muitos anos e tal, diz, olha, você pode ter tese, pós-tese, doutorado, uma vítima vai detonar mudanças penais muito maiores do que 20 anos de estudo, porque a vítima vira o artífice desse mercado de trocas simbólicas, em que novos agentes especialistas vão produzir novos sentidos, consensos e controles sobre as subjetividades diante do fato criminal, construindo sempre sólidas fronteiras entre nós e os outros. Né? Sempre o outro é o violento, né? Essa construção do inimigo. A emocionalidade emanada da vítima é estratégica para o mercado do medo e da expansão do poder punitivo. Olha, essa semana no Rio aconteceu uma coisa muito chocante, que foi uma menina que caiu de uma janela e os pais foram presos imediatamente. E depois toda a história, era uma história, eu acho que pegando o caso daqui de São Paulo, sei lá, a Força Policial do Rio resolveu correr, fazer um bonito, e os pais, e depois tem o enterro dessa menina que é filmado nas emissoras menos hegemônicas, mostra uma revolta dos amigos e dos familiares dizendo, era uma família tão bonita, que a mãe desce, deixa a menina dormindo, a menina cai, é um acidente terrível, mas os pais são presos e apresentados, né, com aquela coisa da polícia, jogados na televisão como os assassinos da própria filha. Isso é um exemplo dessa mirada policialesca, né, dessa que os pais vão morrer, esses pais vão, além da dor, essa exposição que eles tiveram, o que é isso? Como é que você pode pegar os pais naquele momento e jogar como... Aí entra qual é o artigo penal que vai entrar, né? Um exemplo.
Raul Zaffaroni, que é um grande jurista argentino também, e hoje ministro da Corte Suprema, ele diz que está empiricamente verificado que nenhum crime de Estado é cometido sem ensaiar ou apoiar-se em um discurso justificante. Então, eu acho que a tarefa nossa é deixar, quer dizer, nós que estamos pensando as questões da violência, seja na psicologia, na psicanálise, na sociologia, na história, é deixar de ser discurso legitimante da truculência, apologeuta dos limites e das estruturações familiares, né? Eu acho que a gente tem que desconstruir um dos maiores perigos, são as atualizações positivistas que, por exemplo, as neurociências estão trazendo, né, que, mais uma vez, despolitizam a questão criminal, voltando às ideias do determinismo biológico e a ideia de uma essencialização do mal. Bom, eu aprendi com Joel Birman que a imbricação, né, a imbricação entre a memória singular e a coletiva, a nossa memória pessoal, ela é sempre envolvida com a memória coletiva, nos conduz a que nos apropriemos da nossa história na produção de outros futuros. A gente só pode desejar um outro futuro sem medo, produzir utopias, se a gente entender a nossa história, se a gente se apropriar dos nossos fantasmas, das nossas cidades, compreender essa questão numa outra perspectiva. O Rio de Janeiro dos dias de hoje é um laboratório de fascismo social, choque de ordem, autos de resistência, estresse nas favelas, né, que é como o governador se refere. Quando tem muitos mortos, ele diz, não, é necessário um certo estresse para a gente ter segurança. Perseguição aos trabalhadores informais, né, esse olhar sobre as estratégias de sobrevivência dos pobres e até mesmo a construção de muros para o controle da expansão da favela, como se a pobreza fosse obstáculo ao meio ambiente. Eu nunca vi uma coisa mais perversa do que isso. Se há uns 6 anos atrás, um outro prefeito do Rio propôs a construção de muros na favela e foi, imagina se nos anos 80 alguém prometesse ou quisesse emparedar os pobres. Então, essa mordida que eu estou querendo recuperar, que a gente volte a ter esses desejos de liberdade, né? E toda essa ambiência de intolerância que trata os indesejáveis como detritos humanos, sujeira autolocomotora, é fruto de uma construção subjetiva desses medos, dessas fantasmagorias, né, que se perpetuam nas nossas almas. E para sairmos desse atoleiro, eu acho que a gente tem que encarar esses medos, encarar essas fantasmagorias, voltar a repolitizá-las da escravidão à desigualdade. Mas o que temos mesmo é que recuperar a nossa capacidade de indignação. Afinal, como a gente pode ver hoje, claramente, a história não acabou. E o que a gente está precisando mesmo muito agora é de recuperar, que a gente se apodere da nossa memória e que a gente possa produzir desejos utópicos de outro futuro. Isso é o que eu queria trazer hoje aqui. E agora, vou apresentar extratos de um filme chamado Violência S.A. Hoje em dia a gente não pode nem andar 10 metros fora de casa à noite. Hoje eu não consigo me imaginar deixando meu filho ir a pé para um lugar. Ele vai para o Museu Porta-Luva, já vai tomar 5, 6. A arma de fogo hoje ela tem que ser considerada
como um instrumento legal de defesa do cidadão. Tem tantos medos. Isso agora, interessados em formular perguntas, sinalizem para a nossa recepcionista Jéssica. Boa noite. Boa noite. Meu nome é... Boa noite, meu nome é De Paula. Eu queria fazer uma colocação. Como você colocou a respeito dos medos, né, que acontece no Rio de Janeiro, eu queria colocar o seguinte. No Rio de Janeiro existem as famosas milícias, né, que são formadas pelos policiais, militares, muitos pelo pessoal do Corpo de Bombeiro, para poder chegar, no caso lá, eles baniram os marginais na favela, em algumas regiões, e tomaram posse daquela região para poder fazer um policiamento, entre aspas, né, para trazer segurança e tirar o medo do pessoal com relação a esses marginais. A questão é, como esse pessoal da milícia também impõe certa segurança, também entre aspas, porque eles requisitam pagamento de algumas verbas para eles poderem fazer essa segurança, né? Também traz um certo medo para o pessoal que reside naquela região, né? Como que você vê, como você colocou na sua pesquisa, se é que foi feito, acredito que você deve ter feito algum levantamento, a respeito do medo desse pessoal, porque, primeiramente, o medo era com relação aos marginais que estavam naquela região, né, naquela população. Hoje, o medo existe por causa do pessoal da milícia, que eles pagam para ter uma certa segurança, entre aspas, porque, na realidade, se acontece alguma situação que não favorece as famosas milícias, esse pessoal também são cometidos de alguma vítima, são cometidos de alguns assassinatos, como é visto na própria imprensa lá no Rio de Janeiro. Bom, eu acho que esse exemplo é um exemplo muito bom, porque é o seguinte, na saída da ditadura, esses grupos tinham o nome de Esquadrões da Morte. Então, tanto eu acho aqui em São Paulo, no primeiro governo estadual, depois da redemocratização, como no Rio, ou em outros lugares no Brasil, isso foi um alvo da política de segurança pública, desmantelar, né, das políticas democráticas de segurança pública, desmantelar os esquadrões da morte. Uma das coisas que eu acho incrível é que elas receberam um upgrade, viraram milícias. O nome milícia, houve um prefeito no Rio que dizia que as milícias eram autorresistência das comunidades, que elas estavam se organizando contra o, entre aspas, narcotráfico, que eu não uso essa expressão, porque depois eu posso até explicar, porque não é narcótico e tal. Mas, então elas foram incensadas como um poder, né, que ia acabar com o grande mal, o grande fantasma, que seria aquele comércio varejista de drogas, que em algumas comunidades aterrorizava, em outras não, tinha uma... Então, o que acontece? Elas foram incensadas e hoje é um dos principais problemas, porque o mercado, né, então elas eram lidas e faladas como, olha, agora as comunidades estão, como matava bandido, elas eram boas, né, dentro dessa histórico truculento que a gente tem. E o que aconteceu? O mercado
dessas, vamos dizer, existiu uma competição de mercado, né? Existiu, e elas se apropriaram de algumas comunidades e elas também entraram no comércio varejista de drogas e gatunete, venda de gás, quer dizer, toda a atividade econômica. Então, é justamente esse exemplo, né? Era um exemplo que, na saída da ditadura, o esforço de acabar com as execuções ilegais, com os esquadrões da morte, com o trabalho. E hoje em dia você tem no Rio de Janeiro o índice de homicídio maior do Rio de Janeiro são nas áreas que iam ser salvas pelas, hoje, milícias e antes esquadrões da morte. E também a quantidade de policiais mortos, também nessas atividades, né? Nós estamos vivendo um tempo, no Rio de Janeiro, é a polícia que mais mata no mundo, mas também é o lugar onde os policiais mais morrem, né? Porque eu acredito que também você atirar a polícia nessas atividades truculentas, o que produz nesses homens, em termos de, tem vários estudos sobre isso, em termos de adoecimento mesmo, né, das relações familiares. Então, eu acho que a milícia é um exemplo de como algo que era lido como foi insensado, e até chegar a um ponto, hoje, eu creio que o Rio de Janeiro, esse é o principal problema que nós temos, que fez com que a taxa de homicídio, por exemplo, em Campo Grande, atingiu o índice, que é dentro do município do Rio de Janeiro, é um bairro onde as milícias cresceram muito. Então, eu acho que esse é um problema típico, assim, de uma maneira, ela recebeu uma dignidade, né, algo que poderia ser lido como truculência, trabalho ilegal da polícia, extermínio, esquadrões da morte, de repente ganharam status. E agora, esse é um dos problemas principais da polícia do Rio, das políticas de segurança do Rio. Como conter essas milícias e desarticulá-las? Então, acho que é uma boa pergunta. A população das áreas pobres está sempre no terror, né? E talvez isso seja funcional, né? Isso que eu quero dizer. Talvez essa tenha sido a cultura das políticas de segurança do neoliberalismo. Compensar, né, as outras faltas de acesso com essa truculência desejada, insensada. Professora Vera, sou Alexandre Antunes, da comunidade da favela de Heliópolis, ninguém precisa sair correndo, pela política do terror, né, implantada pelo Estado. Ultimamente eu vivi dois fatos históricos, sociais, bem significativos, vivenciar, de estar na hora, assim, que foi uma situação na faculdade de educação, na USP, que a polícia entrou atirando, jogando bomba, uma cena assim, para quem estava presente, qualquer coisa. E também estive presente num outro evento social, história social, assim, da polícia brasileira, da polícia do Estado de São Paulo, na favela da comunidade de Heliópolis, de onde sou, onde moro, né, onde fui jogado, enfim. É toda uma questão social que a gente, se for questionar aí. Enfim, aí lá em Heliópolis, a polícia entrou atirando, assim. Aí a mídia, no dia seguinte, aqueles marginais, aqueles vagabundos, aqueles delinquentes. Eu não sou nada disso, enfim, trabalho, não sou delinquente. E a maioria da população de lá, que são 120 mil pessoas, tem uma característica de comunidade graças à sociedade. Então, entrou atirando, acertou uma menina de 6, 7 anos, quase matou essa menina, a bala ficou alojada, ficou aquele reboliço todo, a polícia invadiu a comunidade, quase que invadiu a tropa de choque, houve um conflito social, a comunidade teve uma ação junto à polícia, não, aqui não, porque vocês não podem fazerem isso, e a polícia não pode fazer isso nem lá, nem em nenhum lugar. A minha questão é, vivemos então uma política de Estado da incapacidade ou da eficiência? Obrigado. Obrigada. Não, eu acho que é de uma eficiência de tocar o terror. Olha, eu acompanhei o caso de Heliópolis, acompanhei à distância pelo jornal, mas uma das coisas que mais me intrigou, que sempre me intriga também no Rio, porque sempre assim,
eles desceram e queimaram o ônibus. E a minha pergunta é sempre, por quê que desceram e queimaram? Isso nunca aparece, né? A grande mídia, essa questão não pode ser, não, porque entrou lá, matou uma criança, ou matou alguém dentro da comunidade, é sempre justificado, no caso do Rio de Janeiro também, quando existe um excesso policial, e no Rio de Janeiro nós estamos com cerca de 1.200 execuções policiais oficiais por ano no Rio de Janeiro, que é um número assim que não existe em termos de política de segurança. Sempre que acontece algum excesso policial, que a comunidade desce para protestar, ela é lida e vendida como os traficantes que botaram, porque aí anula completamente a violência que aconteceu naquela comunidade. Nunca ninguém vai se perguntar por que desceram, o que aconteceu. É isso que eu estou dizendo quando eu digo de adesão subjetiva à barbárie. É uma maneira de ler a conflitividade social e o terror contra os pobres, sempre produzindo uma demanda por mais violência. E no caso do Rio de Janeiro, então, isso é uma coisa... Agora você tem a violência anunciada. Olha, nós vamos voltar no Alemão. Outro dia teve, na Maré, o assassinato de um jovem trabalhador, e aí é sempre dito, mataram um traficante, né? E eu assisti as mães correndo, a polícia atirou, jogou bomba de gás lacrimogênio, não, porque o narcotráfico está botando eles na rua, e no dia seguinte, ele era entregador de pizza, ele era um trabalhador, ou ele era pedreiro, e essa questão não aparece, porque em nome deste grande outro, o traficante, você pode fazer tudo, você pode torturar, pode mutilar. Então, eu tenho o mesmo sentimento que você. É muito eficiente. Olha que controle que você tem sobre as comunidades, né, pobres. Né? Primeiro, você já tem todo o dia a dia, que é a juventude popular, ela se desloca levando geral, tapa na cara, né? Faz parte do cotidiano. Mas quando você tem em vez de você ler isso politicamente ou socialmente, a leitura que se faz está vendo? É o mal, né? O tráfico e tal. Eu me lembro que em Heliópolis eu falava, meu Deus, o que será que aconteceu? Essa é a primeira pergunta, mas essa pergunta ela é o tempo todo apagada. Essa é a pergunta que não se pode fazer. Né? O que aconteceu lá dentro? A polícia pode entrar no nosso condomínio, no nosso edifício, atirando e ferindo uma menina aqui. O que nós faríamos se isso acontecesse? Ali aquilo entra um pouco como se fosse a natureza das coisas. É assim que tem que entrar mesmo, esse pessoal... Por isso que eu trouxe a truculência da escravidão. Que como é que você vai manter a ordem num lugar tão desigual se não for... Né? Então, eu acho que, de uma certa forma, é uma eficácia, né? De manter sob controle os insatisfeitos com a nova ordem econômica, política e social, né? Nessa democracia sangrenta que a gente está vivendo. Né? Respondi a tua pergunta? A sua posição, para mim, ela é incapaz. Ela é incapaz, mas ela é eficiente ao aterrorizar as populações. Para mim também seria, lógico que ela é incapaz, eu acho que é mais do que incapaz, mas ela produz uma eficiência, né? De dizer, olha, esse povo vai ser tratado assim. Eu sou crítica dessa eficiência, eu não acho isso legal, mas eu estou dizendo, quando mataram 19 no Alemão, a capa da revista Época era inovações na política de segurança pública, como se aquilo fosse eficiente. Mas é lógico que ela é incapaz de... É nesse sentido. Pode começar a pergunta? Boa noite, Vera. Meu nome é Arthur. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você. Dentro desse processo histórico, né, onde se constrói medos e se constrói utopias, você percebeu na sua pesquisa o surgimento de dilemas da consciência, principalmente por parte de quem produz e arquiteta todo esse terror?
você diz, no século XIX, das elites, dirigentes, escravistas? Isso, pode começar a pergunta nesse sentido, se eu posso assim, dirigir a sua resposta, até, desculpa, mas voltada mais nesse processo carioca mesmo, e que se estende aqui para São Paulo também. Como, por exemplo, o sujeito que faz parte dessa manutenção de terror, que emprega essa manutenção de terror, ele consegue perceber isso, e se há dentro da sua pesquisa a percepção de dilemas da consciência. Será que essas pessoas, em um dado momento, elas percebem que elas estão produzindo terror e produzindo essa incapacidade e, ao mesmo tempo, essa eficiência terrorista? Eu acho que o esforço do sistema, usando essa palavra, do poder, vamos dizer assim, e principalmente eu acho que da grande mídia, é naturalizar isso, que não hajam dilemas de consciência. É óbvio que os pontos de fuga, as resistências, lá no Rio de Janeiro você tem toda... E aqui também, eu há pouco tempo atrás fui numa reunião da juventude negra daqui de São Paulo, fiquei super impressionado com a articulação deles, com a consciência deles, com a organização contra isso tudo. Então, eu acho que existem pontos de fuga, pontos de resistência, mas eu acho que o esforço do sistema todo é neutralizar o dilema de consciência e não permitir que as pessoas façam isso numa perspectiva histórica, porque daqui a 100 anos nós vamos dizer, meu Deus, o que a gente estava fazendo naquele momento histórico? O que era aquilo? Então, eu acho que o esforço é que esse dilema não aconteça, que isso seja naturalizado. E aí, quando eu chamo de uma estética de escravidão, para mim, por isso que eu digo, a gente tem que recuperar a nossa capacidade de nos indignarmos, aquela foto, e há pouco tempo atrás eu escrevi um artigo que saiu em Brasília, no Jornal de Brasília, que eu dizia aqueles pés descalços e negros jogados mortos na caçamba do Camburão. Isso está virando assim uma paisagem natural, então eu acho que todo o esforço desse poder é naturalizar isso, dizer, olha, não tem outro... E por isso que eu fui para o século XIX. E uma coisa curiosa é que quando eu fui para o século XIX, algumas pessoas perguntavam, poxa, mas o Rio de Janeiro no século XIX era muito tranquilo, Quer dizer, as pessoas não se davam conta de que uma cidade escravocrata não pode ser tranquila. Como é que você vai manter uma coisa tão brutal, tão violenta? E essa pergunta é o que tem por trás dessa violência? Então, eu acho que é óbvio que há dilemas de consciência, mas o esforço enorme é que eles não circulem e que eles não se articulem. Que isso seja lido como uma paisagem natural, esse povo tem que ser tratado a si mesmo. Isso eu dizia no século XIX, abolicionistas ingleses, haitianos, agora você vai dizer, é o crime organizado, mas, e a nossa cidade, os nossos fantasmas, a história dos nossos bairros, a gente podia estar tendo uma leitura sobre isso, muito mais projetos de iluminação urbana, projetos de protagonismo da juventude popular, Não a coisa de tratar a juventude popular como carente, que precisa de amparo, mas tratá-la como... A juventude popular é a maior riqueza que um país tem, é essa garotada. Então, se a gente, em vez de desejar que ele seja que ele perpetue o lugar dele na hierarquia social, a gente pensar nele como um piloto de caça, um neurocirurgião, e produzir esses projetos, pensar... Eu tenho uma afilhada, que é uma menina maravilhosa, que ela estudou arquitetura, e ela faz light design. E ela uma vez foi a um congresso de light design lá no Rio, e ela fez a seguinte pergunta, é possível a gente fazer design de luz e fazer um projeto social ao mesmo tempo? Os professores brasileiros que estavam na mesa diziam, não, light design é uma coisa muito cara. Tinha um professor sueco na mesa que levou ela para a Suécia para fazer mestrado, porque como as cidades nórdicas são muito escuras, a luz, o projeto urbano de luz é um grande projeto social. Então a gente podia estar, em vez de pensar em maiores muros, a gente podia pensar em iluminações para Heliópolis, para o Alemão, projetos grandiosos, bonitos. Por isso que eu quero recuperar essa utopia, a gente sair dessa armadilha, dessa prisão do medo. Não sei se eu te respondi bem.
Meu nome é Jason, eu sou professor de História. Para Hobbes, a função do Estado, quando ele prende alguém, não é reeducar a pessoa, é exatamente gerar o medo. Né? Então, isso é dito por Thomas Hobbes, que é um dos grandes pensadores do Estado moderno. Você não acha que não seria isso intrínseco ao Estado? Essa estratégia de medo não seria intrínseca ao próprio Estado? Uma outra questão é que quando o Abadia foi preso, foi revelado, foi cobrado dele 500 mil reais. Para ele ser mantido preso, para ele ficar solto, ele tinha que pagar 500 mil reais. Há pouco tempo antes, tinha sido preso em São Paulo também um policial acusado de extorquir uma quantidade também muito próxima de dinheiro de traficantes paulistas. A impressão que eu tive quando comparando as duas notícias foi, bom, então tem uma tabela. Né? Como se tivesse uma tabela, então. Não é uma estratégia de expropriação? E não tem uma mudança nesses grupos de extermínio? Porque em São Paulo, o ano passado, também foi desbaratado um grupo de extermínio e descobriu-se que os bandidos que eram mortos eram os que não pagavam os policiais. Todo mundo pensava que era um grupo de extermínio, né, que eles iam lá e matavam o sujeito porque ele era bandido. Aí descobriu-se que não, que eram mortos os que não pagavam para esses corruptos. Então, não há uma estratégia, eu vou usar o velho jargão marxista, porque eu sou marxista também, né? Não tem uma estratégia aí de expropriação de capital? Concordo com você. Também tenho uma formação marxista, né? Tento jogar isso para o futuro. Boa formação, é verdade. Mas eu acho que o Estado, né? Eu acho que o neoliberalismo foi Hobbes puro, né? O neoliberalismo e o Estado, quer dizer, tanto que na história da criminologia a gente mostra como o poder punitivo, o processo de acumulação de capital e o Estado surgem junto, né, no sentido de ordenar, né, quando a gente vai trabalhar a miséria da classe trabalhadora na construção do capitalismo, não precisa nem de ler Marx, a gente pode ler Charles Dickens, né? O que era a exploração? Para o capital se desenvolver, ele produziu uma miserabilização que vai o tempo todo estar trabalhando o medo, e o Hobbes é o homem do medo, né? Você tem toda a razão. Agora, na outra pergunta tua, eu acho que a Constituição do Estado é uma pena que nós, aí eu quero trazer aqui o Darcy Ribeiro, o fantasma do Darcy Ribeiro, né? Uma civilização tão maravilhosa como a nossa, né, com tantas coisas da África, das civilizações indígenas, por que a gente está até hoje no modelo hobbesiano? Né? Por que a gente não conseguiu... Exatamente. Exatamente. E a Constituição do Brasil era a destruição das civilizações indígenas, mas como é que a gente não sai disso? Agora, a política criminal de drogas que nos foi imposta na ditadura, né, militar, a nossa política, nós optamos pelo proibicionismo. Eu tenho um livro sobre isso, eu escrevo sobre isso, né, que isso foi um modelo que é um fracasso total, mas que nós temos um apego por esse fracasso muito grande. Em Viena, agora, na última Convenção Mundial sobre Drogas, começa a aparecer o fracasso que é, há 40 anos, nós temos essa política criminal de drogas. É legal, tem até um texto do Nilo que se chama Política Criminal com Derramamento de Sangue, que mostra como na história do Brasil houve momentos, porque eu acho que a história, e você historiador também, nos dá essa luz, em que essas substâncias que foram proibidas a partir da ditadura estavam muito mais tratadas no paradigma médico do que no paradigma policial, das políticas dentro da doutrina de segurança nacional. Quando você olha 40 anos dessa política criminal de drogas, você vê a produção de drogas no Brasil só aumentou, o consumo de drogas só aumentou, a comercialização de drogas só aumentou, a corrupção policial em torno das drogas só aumentou e a violência só aumentou. Aí eu pergunto, é a mesma pergunta esqueci o nome do companheiro de Heliópolis. Para que serve, então, a nossa política criminal de drogas?
para o que ela se propunha, nenhum fundamento ela alcançou. Nessa conferência, o Brasil ainda era um dos poucos países do mundo onde o consumo de droga aumentou muito. Então, para que serve? Serve para isso, né? O proibicionismo ele gera uma economia, né? Então, por que as Forças Armadas brasileiras, graças a Deus, se recusam a entrar nesse combate? Porque eles têm, as Forças Armadas brasileiras têm uma reflexão profunda sobre isso. E toda hora vem um aventureiro e diz, não, joga as Forças Armadas nisso, que aí acaba também as Forças Armadas, né? Então, essa economia, ela serve para isso, é uma política de desbaratamento. Toda a política criminal de drogas foi feita porque aquelas duas substâncias faziam mal à saúde, eu concordo que fazem. E o resto você toma todas as drogas da indústria farmacoquímica. Outro dia saiu uma matéria no jornal pequenininha, num jornal de São Paulo e nenhuma no Rio, que o Ziban, aquele medicamento anti-nicotina para o fumante parar de fumar, o dependente de tabaco parar de fumar, ele induz ao suicídio. Mas você vai encontrar Ziban aí, essas podem. Então, que sentido tem isso? O que é isso? Para que serve essa política criminal de droga? Então, eu acho que ela serve para incrementar a cultura do medo, aumentar a truculência, porque aí você escolhe. Esse é o inimigo público número 1. Né? E aí eu acho que a política criminal, isso é o que a gente tem que ter coragem de dar um passo à frente, porque se tudo que ela se propôs combater, ela não serve para nada, nem para diminuir o consumo, nem a produção, nem a comercialização, nem a violência, nem a corrupção policial, mas para alguma coisa ela serve, né? Ela é um grande ordenador social. Olha, a favela é a área do narcotráfico. Então ali você pode fazer tudo, porque ali está o inimigo. E aqui o mercado consumidor do lado de cá, e você vai para clínicas. Então, eu acho que a gente tem que produzir outros projetos, porque a gente vai engolindo, vai naturalizando, por exemplo, a política criminal de drogas, como se não houvesse outra opção, ou se a gente pudesse imitar o de um outro país, sair do paradigma norte-americano para o paradigma holandês. Eu acho que a gente não pode produzir, através da nossa história, uma política que dê conta disso dentro da saúde pública, mas as coisas vão passando naturalizadas. Então, eu acho que essa política criminal de drogas, ela serve, uma das coisas que ela serve é para corroer, né, essas forças dentro dessa economia, porque ela tem que ser lida muito mais, a questão das drogas tem que ser lida muito mais pela saúde pública, pela geopolítica, né, e pela subjetividade, do que por essa mirada policialística. Então, ela serviu, de uma certa forma, também, e pela economia, isso que eu queria dizer, era outra coisa, é muito mais uma economia. Por isso que as milícias, quando a gente começava a pensar isso, a gente tem um instituto de pesquisas no Rio, chama Instituto Carioca de Criminologia, quando começou essa coisa, não, as milícias, a gente dizia, meu Deus, em 10 segundos as milícias vão ocupar o espaço da firma, que é como a gente diz, né? Rapidamente essa firma, porque é uma empresa, é um capital pauperizado, periférico. Como ele é informal, a disputa é um capitalismo mais sangrento ainda, os circuitos ilegais, como né, é o trabalho dos pobres, então ali tudo pode acontecer. Então, se a gente não olhar isso como uma economia política, né, tem livros, chama Economia Política das Drogas, mas aqui, a categoria que você vai trabalhar é crime organizado, narcotráfico, a construção de um demônio, que vai ter a mesma cara, historicamente. Ao longo da história, vira e mexe, o motor da criminalização muda, mas o pessoal que está sendo criminalizado, barbarizado, é sempre o mesmo. Ah. Doutora Vera, meu nome é Francisco, e a pergunta que lhe dirijo é sobre a questão demográfica decorrente da violência contra jovens no Brasil e em São Paulo em particular. Aqui em São Paulo, nos distritos onde há maior índice de violência,
na Zona Leste e na Zona Sul, onde se tem índices de homicídios chega à faixa de 80 mortes por 100 mil habitantes. Quando se trata de jovens de 14 a 25 anos de idade, esse índice chega a 240, 3 vezes mais. Jardim São Luís, Jardim Ângela, Jardim Peri, Cidade Tiradentes, enfim, não vou citar mais. Inclusive, isso já está causando uma questão demográfica, porque essas mortes ocorrem com jovens do sexo masculino. E um dado interessante é que os homicídios contra esses jovens, o índice de resolutividade da polícia paulista é ínfimo. Aliás, é o menor dos índices de resolutividade, que já são baixos. Uma média de 2,2%, quando há outros países que chega a 50%, e quando se trata de jovens assassinados, não passa de 1,2% sobre a questão da autoria. Isso significa uma impunidade total quando se trata de mortes, de assassinatos contra jovens. Ou seja, há um estereótipo. Em sendo jovens, pobres, excluídos da periferia, então isso funcionaria como uma verdadeira limpeza social. Ou seja, seria menos um criminoso a ser preso, a dar gastos para a sociedade e para o Estado. Então, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: como superar, inclusive, o medo que existe hoje nos cruzamentos? Há um medo generalizado contra crianças nos cruzamentos, há um medo generalizado quando se aproxima jovens com características de pobres, e não é só hoje aqui, não é só o negro. Como superar essa questão hoje em São Paulo, no Brasil, da questão demográfica? Olha, assim, eu acho que a gente ainda não tem dados assim do abalo demográfico. A gente tem dados assim de que o homicídio de jovens dessa faixa etária hoje ocupa na taxa de mortalidade, ela são índices assim completamente fora do parâmetro, né? A mortalidade juvenil, né? Os homicídios já são a primeira causa de mortalidade juvenil. Você tem isso completamente concentrado, estatisticamente, as estatísticas do Ministério da Justiça e do IBGE, quem quiser olhar no site vai olhar isso, vai olhar o perfil dos meninos mortos. É um menino entre 14 e 25 anos, afrodescendente ou de comunidade pobre, né? Quer dizer, isso que eu estou chamando de juventude popular, para não racializar isso, né? Apesar disso ter uma incidência completamente... Há pouco tempo atrás, eu trabalhei com um número que me assustou muito, que eu li, que somando no Rio de Janeiro, nos últimos... foi há 2 anos atrás, eram 10 anos, tinham sido assassinados só no Rio de Janeiro 30 mil jovens. Então, é óbvio que isso tem um peso. E como superar isso? Eu acho que a gente saindo da naturalização, saindo da propagação desse senso comum, que é a naturalização da morte desses jovens, que não, eram 19 traficantes, né? Depois lá no Rio de Janeiro, estou falando do caso do Alemão, ou no caso de Heliópolis, ou no caso de Jardim Ângela, sempre, né, por exemplo, a política criminal de drogas é sempre não. Aquilo acho que a primeira coisa é a gente desnaturalizar, como na escravidão. Repolitizar, não no sentido de política partidária, mas repolitizar a questão da conflitividade. Agora, um dos problemas é a produção de subjetividade da grande mídia, que vai botar isso naquele... Eu acho que a baixa produtividade de resolução desses homicídios vem da naturalização, dessa subjetividade truculenta que naturaliza tudo o que é relativo ao medo, à segurança. Então, eu acho que a gente tem que produzir novas utopias, novos projetos, né? Projetos, e o que eu digo é o seguinte: para a juventude popular,
os projetos estão ou na demonização ou na vitimização, ou na demonização ou na vitimização. Então, você vai ter assistenciais ou criminalizantes, né? Vamos dizer, punitivos. E eu acho que a gente tem que sair desse dilema, a gente tem que pensar como a juventude popular pode ser protagonista da sua história. Ela não precisa de projetos de assistência, paternalismo, ela precisa de poder soltar seu engenho, sua força, sua potência, que é isso que ela tem. Quando você vê, né, as condições em que eles vivem, as possibilidades que eles têm, e a quantidade de riqueza que tem, de possibilidades. Eu, há pouco tempo atrás, participei da banca de um jovem MC do Rio, que fez mestrado. Ele é morador de uma favela de Santa Teresa, que é o bairro que eu moro no Rio. E ele disse: cansei de ser objeto de pesquisa. Eu resolvi fazer a minha própria dissertação de mestrado. Toda hora ele era entrevistado e tal. E aí eu aprendi tanto com a tese dele, que ele mostrava as possibilidades que o trabalho imaterial tinha dado para os rappers e para os MCs produzirem seus próprios discos fora da indústria fonográfica. E ele era um menino que tinha tido uma passagem, ele foi largado, deixado na Funabem pela mãe. Ele teve 7 anos de Funabem. Então, ele mistura na dissertação de mestrado dele, que é em comunicação, a história de vida dele com a história do rap no Rio de Janeiro, e do hip hop, a batalha do Vintém. Mas aí ele trabalha as condições do trabalho imaterial, como o trabalho mudou e as possibilidades futuras. Eu, no meu marxismo, sempre olhava, olha, o trabalho mudou e tal. O olhar que ele tinha sobre aquilo era um olhar tão utópico, não utópico porque era na prática dele. Ele é um menino que trabalha numa empresa de administração como boy, mas está estudando, e ele chama Boiuda 12, é o nome. Ele tem o Facebook dele, ele está totalmente integrado. Então, era maravilhoso quanta possibilidade que tinha naquilo, e numa história tão difícil, tão triste, né? E que não era triste, não era só triste, mas eu aprendi muito com esse trabalho. Então, eu acho que se a gente desse espaço, não para a coisa assistencial, porque eu acho que a coisa assistencial está junto com a punitiva, mas para a expansão do protagonismo, né? Não existe nenhuma civilização que tenha saído sem ter uma escola pública de tempo integral, onde os talentos possam fluir, se manifestar, né, de uma forma generosa, né, onde a escola pública não seja a escola dos pobres, mas seja... Então, eu acho que a gente tem que criar esses espaços coletivos na cultura, na ciência, na educação, de uma forma geral. Eu acho que aí é que a gente vai conseguir acabar com esses muros visíveis e invisíveis que só cresceram, né, surpreendentemente, na democratização, né? Então, a minha coisa é muito pouco, poxa, cadê aquela mordida que a gente tinha, né? A gente está tão naturalizando, né, as truculências, as mortes. Então, seria isso. Boa noite, meu nome é Renata. A minha pergunta é sobre... Parece que a população gosta do sofrer, sente um prazer no sofrer, de ter essa figura autoritária fazendo esse papel. E talvez façam isso por opção ou por não ter opção. E uma outra pergunta, uma outra colocação, eu gostaria que ela pudesse comentar a respeito. Qual o papel da mulher neste período? Qual período? No século XIX? No século XIX, mas também nesse período em que você estudou os processos de 68 a 88, desses jovens que foram... foi construída uma imagem deles como dessa forma, né? Uhum. E a mulher nesse processo. E também uma terceira. Eu li que no período da ditadura existiram as caminhadas da família cristã pela marcha com Deus pela liberdade. Isso. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, a dona Leonor de Barros Mendes, Mendes de Barros,
Obrigada, Margot. Ela, de um dia para o outro, ela convocou a população de São Paulo e foram para essa marcha. Foram 700 mil pessoas que estavam na Praça da Sé, quer dizer, da Praça da República até a Praça da Sé, 700 mil pessoas convocadas por telefone, é muita gente. Alguns amigos meus dizem que o Brasil estava precisando de um sistema ditatorial, estava pedindo isso à população, que viria ou pelos militares ou por um regime socialista. E eu gostaria que você pudesse, se você puder comentar um pouco a respeito desses 3 pontos. Obrigada. Okay. Acho que a sua primeira pergunta, eu acho que tem uma pedagogia de construção de demanda por ordem. Você pega televisão à tarde, tirando a maravilhosa exceção da televisão pública, eu tenho o maior prazer de estar trabalhando, de estar podendo falar, né, que são os oásis da programação. Você vê o que é a TV aberta, né? A TV aberta é produzindo subjetividades autoritárias e que gozam com o sofrimento do outro. Vê, né, esculacha, escracha, vendo os suspeitos serem expostos, né? Isso dá um prazer. Então, essa é a primeira pergunta. Acho que isso é uma pedagogia que se intensificou na saída da ditadura, produzindo esse paradoxo. A gente tem uma democracia no sentido representativo, mas, por outro lado, eu digo isso com o coração partido, nunca se torturou e se matou tanto como no Rio de Janeiro de agora. Isso, nós temos que lidar com isso, temos que resolver isso. Questão das mulheres. No século XIX, eu tenho um livrinho que chama Medo, na cidade, uma das coisas que eu trabalho eram as africanas que vendiam angu, que eram o comércio ambulante numa cidade africana, escravista. Quer dizer, o comércio ambulante é uma tradição do Rio de Janeiro. Eu trago isso um pouco para trabalhar o choque de ordem, né? Essa maneira de encarar aquelas estratégias de sobrevivência. Debré, quando chega no Rio de Janeiro, em 1816, ele diz, estou numa cidade africana, e ele descreve, né? A maioria dos povos africanos que vieram para o Brasil eram matrilineares. Então, a mulher era o centro de referência e a organização familiar. Tanto que essa é uma das críticas que eu faço ao conceito de família desestruturada. Que não ter homem na família não quer dizer que a família seja desestruturada. Por isso que eu critiquei um pouco essa coisa, tem que ter mais pai, o pai é que dá a lei, aí o pai fica associado ao poder patriarcal, ao chicote, à pena, mais limite, né? Mas as famílias, tem uma historiadora maravilhosa, que foi minha orientadora, chamada Gislene Neder, que ela trabalha exatamente isso, né? Não existe um padrão de família brasileira, existem as famílias brasileiras. Tanto que eu trabalhei na Prefeitura do Rio há muitos anos atrás, e uma psicóloga, uma socióloga panamenha veio fazer um estudo para a Light, que era a empresa pública, foi privatizada, de energia. E a Light tinha uma diretoria que era a diretoria de favelas. Agora você vai ter a polícia indo atrás de gato. Era o contrário, como ela era uma empresa pública, ela tinha um serviço social nas favelas. E ela foi fazer um estudo sobre o uso de energia nas favelas. E ela viu como a casa da mãe, né, como é que a urbanização da favela se dá em torno da casa da mãe. Então, as mulheres no Rio de Janeiro são, tanto que você vê no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro, a mãe é autoridade. No candomblé também, nas religiosidades afro-brasileiras, a mulher é o centro, né? Então, a casa da mãe, a tia. Quando o menino fala tia, não é a tia professora da escola, tia, posso ir ali. A tia é uma entidade. Então, no século XIX, por exemplo, uma das coisas que eu vi é que, e tem alguns estudos sobre isso, do Zé Líbano, que é um grande historiador, e do Flávio Gomes também, que eles trabalham o papel das vendedoras de angu, que em torno da sociabilidade do angu, né, tinha fuga para quilombo, toda a resistência à escravidão era muito feita em torno das mulheres. E a repressão aos zungus, que eram as casas de angu, cresce no momento das rebeliões de uma forma muito grande.
Essa era a segunda pergunta. Então, acho que as mulheres continuam tendo um papel fundamental. Só que o que acontece? A gente patologiza isso, diz, olha, falta pai, falta lei, em vez de potencializar as mulheres. Todo o discurso, né? No Brasil não existe um padrão de família, existem famílias. Existe a família ibérica, patriarcal, existe a família afro-brasileira, existe a família indígena, onde também as crianças são criadas sem castigo e comunitariamente, onde o filho não é uma propriedade privada. Então, se a gente, isso que eu estou dizendo, se a gente pudesse reforçar as outras tradições, as outras potências nossas, eu acho que a gente poderia avançar, e aí o papel da mulher é fundamental, essa força que ela tem. E a terceira pergunta eu me esqueci, qual era? Eu estou sem caneta aqui para... Ah, tá. Isso é uma outra economia, é a caminhada da paz, né? Lá no Rio tem um monte tem centenas de ONGs, coisas. Em São Paulo eu conheço menos a realidade. Mas é aquilo que eu falei, a vítima, né? Em torno da vítima. Pelo que entendi, você estava dizendo que isso seria uma nova, vamos dizer, uma nova roupagem daquele movimento na ditadura que pedia... Não, eles fizeram movimentos apoiando a ditadura. E agora estão fazendo... Não. Foi naquele período. Uhum. O Brasil... É que parece que a população, que a nossa população estava precisando... Tem a ver com gostar de sofrer, né? Ela estava querendo que alguém cuidasse, lhe desse a tutela. Uhum. E isso poderia ser tanto pelo militarismo ou pelo socialismo. E existiram esses movimentos naquela época, antes de 68 ou 64, não 64, não me lembro bem, mas... Uhum. Já existia esse burburinho. Isso. E nasci aqui, nasci nesse pedaço e acompanhei bem esses movimentos todos. Aqui pela rua, não era Avenida Angélica, não era isso, eram casas, mas existiam hordas. Existiam hordas de passeatas a gritar, a conclamar. Ora conclamavam ditadura militar, ora conclamavam socialismo. Então, e não tanto aqui em São Paulo como em outros municípios pelo Brasil. Então, parece que a população estava querendo isso. Naquele momento, era o que desejava. E ainda não houve... Sim. Pedia. Era a voz corrente. Isto é o que antecipou, porque era a voz corrente. Isto foi verdade. Ela tem razão. O pessoal pedia mesmo, estava desprotegido, e pedia, implorava. Tanto a igreja era outra facção, era outra roupagem que a igreja vestia, não era a teologia da libertação, não havia ainda o Conselho Ecumênico II, do Papa João XXIII, não havia essa revolta ainda na igreja. Então, acontece que a igreja aliava-se à situação e também ajudava, porque dizia-se que o comunismo ia matar o catolicismo e os padres iam morrer, os católicos iam morrer, eles comiam criancinhas, o mito veio daí. Foi um medo, né? Assim, não sei se é a população toda, porque isso deu num golpe de Estado contra... Quer dizer, eu quero dizer que era uma demanda por... Mas, de uma certa forma, o que vocês estão dizendo, eu acho que é a mesma coisa que eu estou tentando dizer, né? Que na democracia, como a história do Brasil é uma história violenta e é uma história muito truculenta, na saída da ditadura, o novo inimigo não era mais o comunista que ia comer criancinha, né? Então, vai para
o criminoso comum, os novos fantasmas, o novo inimigo, e o medo produz uma demanda, que eu digo, que eu chamo de adesão subjetiva à barbárie. Claro, o homem que matou Lamarca virou secretário de Segurança do Rio de Janeiro, general Nilton Exatamente. Cerqueira. Todos certeza, eles ficaram escondidinhos, enrustidinhos e serviram nos anos 80, eram as pessoas da Delegacia de Estrangeiros, do Instinto DOPS, do ICOD, eram estes. Mas o que eu quero dizer é que, de uma certa forma, isto bom, aquilo então que estava limitado ao subsistema político-social se espraiou, né, na democratização de tal forma, pelo medo, pela internalização desse medo e pela despolitização do conflito social, de tal forma que fez com que nós, saindo da ditadura, continuemos a pedir mais truculência, mais autoritarismo. Eu acho que, na verdade, nós estamos concordando, não é isso? Exatamente. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que isso produziu uma... Uhum. Olha, eu acho que impunidade. Olha, a gente está vivendo um momento de maior aplicação de pena da história do Brasil. Eu acho que é um falso problema. Esse negócio no Senado. Meu Deus. Não vamos. Então vamos alisar a mão de todo mundo. Não, eu estou dizendo para a senhora que nunca se prendeu tanto. Quando a gente está falando de impunidade, quer dizer que está faltando pena. Tinha que ter mais pena. Pode ser que a gente pode falar diferente, a gente pode falar de seletividade. A gente pode dizer o seguinte, bom, os pobres são mais punidos, mas nunca houve tanta aplicação de pena no Brasil. É só olhar a população carcerária.